Os asset-backed securities são aqueles ativos que são, aqui no Brasil, os nossos FDICs, que são empacotados de forma que dentro do fundo tem uma grande quantidade de recebíveis, podem ser de cartão de crédito, recebíveis de financiamento de casa, de carro, enfim. E tem um filme que mostra isso, e eu vou comentar de novo desse filme um pouco mais pra frente, que é o The Big Short. Você lembra dessa cena aqui? Se você assistiu o filme, é a hora que ele está explicando que um grupo, uma quantidade muito grande de mortgages, que são os recebíveis imobiliários nos Estados Unidos, né? Uma grande quantidade de mortgages, de financiamentos de dívidas imobiliárias empacotadas, que são triple C ou triple B, elas vão virar triple A, duplo A. E aí ele está mostrando aqui, ele está exemplificando esse modelo, que é o Asset Backed Security. Então, você empacota mortgage bonds, credit card debt, car loans, e vende isso como um produto, um único produto. Então, são os nossos FDICs aqui no Brasil. E essa cena é bem interessante. Que ele fala que, apesar de ser um ativo que está um CDO, né, que eles falam lá, AAA, na verdade ele é composto por um monte de ativo high yield, que é abaixo do BBB. Eu não vou entrar mais em detalhes porque esse assunto ele vai ser tratado com bastante profundidade em Fixed Income. Por agora, isso aqui é suficiente. Outra classe, a gente está falando de commodities. As major commodity categories, precious metals, energy products, industrial metals, agricultural, até carbon credits entra aqui. Esses ativos, eles negociam em dois tipos de mercado, os spot markets e os forward e futures markets. Os spot markets são os mercados à vista. Então, você pode comprar e vender ouro físico no mercado à vista, assim como grãos também. Assim como você pode também operar ativos financeiros lastreados nessas commodities, e aqui você vai operar o mercado forward, que é o mercado a termo, ou os futures markets. Uma outra classe de ativo, real assets. Ativos reais, estamos falando de ativos imobiliários principalmente. Em geral, são ativos que generate income, tax benefits, é uma classe que tem o low correlation with other investments, e aqui tem um grande potential for identifying undervalued assets. Não vou entrar em detalhes porque Alternative Investments também explora com profundidade esse assunto aqui. Aqui a ideia é só revisar. E chegamos em Securitization of Real Assets, que é aquela classe de Asset-Backed Securities, mas aqui a gente está falando especificamente dos REITs, que são os ativos imobiliários. São os fundos imobiliários americanos, são os REITs, listados em bolsa. Então são empresas, as REITs são empresas que operate in finance income producing real estate. E aí tem, além das REITs, tem as Master Limited Partnerships. Então lembra, se você escutar isso aqui, estamos falando de Securitization of Real Assets. Tudo bem? Quais são as vantagens? Professional Management. Afinal, quando você compra um REIT, assim como quando você compra um fundo imobiliário no Brasil, que detém lajes corporativas, ativos logísticos, existe uma gestão profissional, então você não precisa se preocupar em cuidar da gestão de um imóvel, caso você detivesse esse imóvel sozinho. Então, existe essa vantagem. Além disso, a partir do momento que esses ativos estão dentro de uma estrutura, como os REITs, eles se tornam mais homogêneos e mais divisíveis. Então, você compra cotas de um fundo imobiliário ou de um REIT, que é muito mais fácil de negociar do que comprar os ativos físicos. E por isso esses ativos eles são líquidos. They trade in more liquid markets. Eu trouxe aqui dois exemplos para tornar mais tangível. Acho que ajuda a memorizar, então eu gosto de trazer exemplos tangíveis da prática do que a gente está vendo. Aqui eu vou trazer dois exemplos de REITs. Aqui a gente tem a Prologis,
que é uma dos 3 maiores REITs do mundo. Ela é focada em ativos logísticos. E isso aqui dá uma dimensão de como o nosso mercado de ativos imobiliários aqui no Brasil ele é pequeno. E por isso é importante a diversificação. Está fugindo um pouco do tema aqui. Mas veja, são 200 bi de dólares sob gestão da Prologis. Tudo isso, se você comprar esse ticker PLD, você já está investindo nisso aqui que eu vou falar. São mais de 20 países, mais de 40 anos de track record desse REIT. Então, por qualquer corretora internacional que você tiver conta, você pode comprar isso aqui na bolsa, pela Bolsa de Nova York, é um ativo listado, cota diária, intradiária. São mais de 5.900, quase 5.900 buildings. Então, veja, um exemplo prático aqui de um REIT. E um outro exemplo prático, esse aqui é bem interessante, é a Equinix, que pode ser comprado pelo ticker EQX. Aqui é data center, olha que legal. Então, está espalhado em todos os Estados Unidos, até no Brasil, tem data center até aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, na Europa, Ásia. Então, são mais de 36 países, 76 mercados e mais de 272 data centers. Eu acho muito interessante esse assunto aqui.